Olá, vamos falar sobre gratificação natalina? Meu nome é Daniela Cristina Magalhães, eu sou advogada em Brasília há 27 anos e eu vou desvendar com você os segredos da gratificação natalina. Vamos lá? Bom, a gratificação natalina é um benefício parecido, semelhante ao 13º recebido pelos servidores seletistas, aqueles regidos pela CLT. No caso dos servidores civis do Distrito Federal, a gratificação natalina ela está prevista no Decreto-Lei 2.317 de 1986. É um decreto federal que está em plena vigência e ele instituiu o pagamento da gratificação. Então, vamos lá na lei que a gente vai ler juntos como é que foi criada essa gratificação natalina e como é que funciona a questão do cálculo do pagamento. Então, aqui está na tela o nosso texto do decreto-lei, e eu vou te convidar a ler o artigo 5º desse decreto, que diz o seguinte: fica instituída, nos termos deste decreto-lei, a gratificação de Natal a ser concedida aos funcionários civis e militares do Distrito Federal, dos membros e dos servidores do Tribunal de Contas do Distrito Federal e do respectivo Ministério Público. Assim, a gratificação natalina no âmbito do Distrito Federal, ela é regida por esse decreto e ela abarca não somente os servidores militares, mas os servidores civis. Mas esse vídeo aqui nós vamos tratar apenas dos servidores militares. Então, o que diz esse decreto-lei? Que a cada ano o servidor militar tem direito a 1/12 da remuneração a que tem direito durante o período de 12 meses. Isso significa um 13º salário, na verdade, né? Mas com outro nome, de gratificação natalina, esse valor é estabelecido para ser pago no mês de dezembro. Contudo, esse valor pode ser pago de forma fracionada, em 2 parcelas. A primeira parcela paga entre os meses de janeiro a novembro, geralmente o servidor escolhe para recebê-la na data do mês do seu aniversário, e a segunda parcela paga em dezembro. Agora você pode me perguntar, mas como é que se calcula o valor dessa gratificação natalina? Então, a gente vai voltar lá no decreto e vamos verificar na fonte como é que a gente faz para calcular esses valores. Isso está aqui no artigo 9º, eu vou te convidar a ler comigo agora o artigo 9º do decreto, que diz o seguinte: para efeito de pagamento da gratificação de Natal, entende-se como remuneração o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente. Veja que o decreto ele é claro em especificar que o valor da remuneração da gratificação natalina é calculada sobre a remuneração bruta do servidor, mais somado as vantagens de caráter permanente. Mas aí você me pergunta, Daniela, quais são essas vantagens de caráter permanente? Essa resposta nós vamos encontrar lá na Lei 10.486 de 2002, que todo militar conhece. Então, vamos também abrir a 10.482 para a gente ver o que ela estabelece? Então, vamos lá, veja comigo. No artigo 2º da 10.486, o artigo 2º diz que, além da remuneração estabelecida no artigo 1º, que é soldo, os adicionais de posto ou graduação, certificação profissional, operações militares e outros, a Lei 10.486, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, diz no seu artigo 1º que a remuneração, tanto da Polícia Militar como do Corpo de Bombeiros, se compõe de soldo, adicionais, gratificações. Já o artigo 2º estabelece que, além da remuneração estabelecida no artigo 1º, soldos adicionais, os militares do Distrito Federal têm os seguintes direitos pecuniários: diária, transporte, ajuda de custo, lá na linha E, auxílio alimentação, e na linha F, auxílio moradia. Daí vem um outro questionamento. Mas espera aí, Daniela, diárias são direitos pecuniários permanentes?
Claro que não. As diárias, como a gente sabe, são devidas ao militar que, por necessidade, precisa se deslocar do seu estado de origem, que no caso seria de se deslocar do Distrito Federal para um outro estado, para fazer um curso, para fazer um serviço, para fazer um treinamento. Então, ele teria direito a essas diárias. E essas diárias, elas não são pagas em caráter permanente, ou seja, sempre no contra-cheque, todo mês pagando. Não, diárias não. Então, eu te pergunto, diárias entraria no cálculo da gratificação natalina? Lógico que não. Por quê? Porque são verbas recebidas em caráter eventual, né? Tem militar que nunca nem vai receber, porque nunca precisou se deslocar do Distrito Federal para outro estado da federação. Mas, se a gente for olhar atentamente, o auxílio alimentação e o auxílio moradia, eles são pagos em caráter permanente. Desde o dia que você entrou nas fileiras da PM ou do Corpo de Bombeiros, você vai olhar lá desde o seu primeiro contra-cheque, você sempre recebeu auxílio moradia e auxílio alimentação. E fazendo aqui um parênteses, a questão do auxílio alimentação, os mais velhos aí sabem, né? Que não foi sempre assim. Antigamente tinha o rancho, né? Todo mundo se alimentava dentro dos quartéis, mas depois que esse rancho foi extinto, se entrou com o pagamento da etapa de alimentação. Então, vamos fechar essas aspas. Então, esses dois auxílios, apesar do nome ser auxílio, e apesar dele estar elencado no artigo em que coloca também outras vantagens variáveis e que não são pagos de forma permanente, são verbas que entram no cálculo da gratificação natalina, justamente pelo fato de que elas não são avulsas, elas não são pagas de forma aleatória, um mês paga, outro não paga, não, são verbas que são pagas junto com a remuneração e integram a remuneração em caráter permanente. Então, nesse aspecto, existem muitas discussões aí que chegaram ao meu conhecimento, de algumas pessoas levantando, mas tem que fazer diferenciação entre verba indenizatória e verba remuneratória, e eu digo que não, porque a lei, o decreto-lei que estabelece a gratificação natalina, ele é bem claro. É necessário que essa vantagem pecuniária seja paga em caráter permanente, independente da origem ou da natureza jurídica dela, seja ela compensatória, seja ela remuneratória ou indenizatória. Então, essas discussões sobre o caráter e a natureza jurídica dessas verbas pecuniárias, isso independe para a discussão da gratificação natalina. Tanto é assim que no âmbito da Polícia Militar do Distrito Federal, até o ano de 2019, eram pagas as gratificações natalinas, incluindo as verbas do auxílio moradia e da etapa de alimentação. Ao contrário do Corpo de Bombeiros, que jamais incluiu no valor da gratificação esses adicionais, essas verbas pecuniárias pagas em caráter permanente. Então, o que aconteceu? Em 2019 foi o último ano que a PM pagou a gratificação natalina, de acordo com aquele artigo 9º lá do decreto. Então, vamos relembrar o que diz o artigo 9º do decreto-lei que instituiu a gratificação natalina. Então, vamos lá. Artigo 9º. Para efeito de pagamento da gratificação de Natal, entende-se como remuneração, o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente. Então, vamos lá. Se o servidor for civil, a gratificação natalina é o somatório da remuneração mais as verbas recebidas em caráter permanente. Se o servidor for militar, a gratificação é o valor do soldo, mais as remunerações, os adicionais, as gratificações, mais as vantagens pecuniárias recebidas em caráter permanente. E o auxílio moradia e etapa alimentação são verbas recebidas em caráter permanente.
Então, o que, que aconteceu? A PM obedecia à lei. Só que em 2019, meados de 2020, o Tribunal de Contas do Distrito Federal chegou e falou assim: olha, PM, corta. Bombeiro não paga. Por que, que você paga? Foi por isso que em 2020, os policiais militares já receberam a gratificação natalina com a defasagem dos valores da alimentação e da moradia. E como é que começou esse movimento todo? 2 policiais militares da reserva, que também são advogados, entraram na justiça, entraram com mandado de segurança, requerendo que o Distrito Federal retorne a pagar a gratificação natalina nos ditames desse decreto, incluindo nos valores os adicionais de etapa alimentação e auxílio moradia. E eles foram vitoriosos. Então, hoje, no Distrito Federal, nós temos uma sentença. Não temos ainda no Tribunal de Justiça jurisprudência formada, entendimento formado sobre esse assunto. Daí, algumas pessoas me perguntaram, mas Daniela, estão dizendo por aí que já existe jurisprudência no tribunal. E eu vou te dizer uma coisa, essa pessoa que te disse está te falando de jurisprudência acerca da licença especial e a gratificação natalina na licença especial. Não existe hoje no Distrito Federal, no Tribunal de Justiça, jurisprudência para esse caso aqui, de integrar no valor da gratificação natalina os valores recebidos em caráter permanente, tá? Então, é uma ação nova, é uma ação que ela surgiu agora, no ano de 2021. Temos já essa sentença, ela foi dada em sede de mandado de segurança, ela ainda é cabível de recurso. E aí você perguntar se tem recurso, há possibilidade de ser reformada, de cair essa sentença? E eu vou te dizer com franqueza, há sim essa possibilidade. Mas aí a gente vem e pensa, qual a probabilidade disso ocorrer? Já que nós temos uma legislação federal que está em plena vigência, que é certa, é clara, em determinar a forma como a gratificação vai ser calculada, a probabilidade dessa sentença ser reformada é muito pequena, tá? E aí vem o questionamento, mas será que não seria melhor esperar, porque de repente todo mundo entra e o governo vai e faz igual a etapa alimentação e passa a pagar a gratificação natalina? Aí eu te respondo. É uma boa pergunta, é um bom questionamento. Mas vamos analisar aqui um pouquinho. Pegando o caso da etapa de alimentação. Não sei se vocês se lembram, vocês recebiam mais ou menos R$ 34 por mês de alimentação. Em meados de 2003 e 2004, eu entrei com várias ações questionando o valor da etapa alimentação, porque existia uma lei que dizia que a etapa de alimentação deveria ser reajustada a cada 6 meses. E nós começamos a conseguir liminares, sentenças favoráveis, e de repente, o que aconteceu? A situação foi normatizada, e o governo começou a pagar, naquela época era 740, hoje o auxílio alimentação de vocês está em R$ 850. Então, isso pode acontecer com a gratificação natalina? Pode. E é até bom que aconteça, porque todos vão ter acesso. Agora, pensa comigo. E o que você deixou de receber? E se esse pagamento demorar? E se demorar? Se o governo demorar para cair a ficha e falar, não, temos que pagar mesmo para todo mundo. Esse tempo todo que você vai estar esperando vai ser um tempo perdido. Porque só vai ter direito de receber o que ficou para trás aqueles que entraram na justiça. Então, quanto antes você mover a sua ação e conseguir a sua decisão, mais você vai salvar. Porque você vai pensar bem comigo. O decreto, vou dividir de novo a tela aqui com vocês, o decreto ele é bem claro, ele estabelece que aqueles que estão
na reserva remunerada na inatividade, também tem direito a receber. É o que diz aqui o artigo 8º. Vamos ler junto. A gratificação de Natal é devida aos inativos e pensionistas, cujos proventos e pensões sejam da responsabilidade do Distrito Federal, em valor igual aos respectivos proventos ou pensões no mês de dezembro. Então, para pensar comigo, vamos pensar assim, em lógica. Se você entrar hoje com uma ação, você vai ter direito a receber o retroativo a 5 anos. Se você deixar para entrar com a sua ação em 2022, você já vai perder o ano que ficou para trás. Porque esses 5 anos são contados da data que você interrompe, que é a data que você entra com a ação e o juiz despacha a sua ação. Então, quanto mais tempo demorar, mais você vai perder. Quanto mais tempo demorar, mais você vai perder. Então, só os que entraram vão ter direito aos 5 anos. Você entende a lógica da questão? Podemos também trabalhar com a hipótese de que jamais a ficha do governo vai cair. E ele não vai pagar esses valores de forma espontânea e voluntária. Você vê que os da reserva remunerada e os pensionistas também têm direito. Então, é um direito para a vida toda. É um direito, enquanto você vive e estiver, tanto na ativa quanto na inatividade, é um direito que você vai deixar para sua esposa, quando ela for pensionista, é um direito que você vai deixar para suas filhas mulheres, se você paga o adicional de pensão militar. Então, é um investimento para a vida toda. E a gente vai deixar isso assim? Então, eu fiz esse vídeo justamente para esclarecer essas questões e dizer para você que você tem várias formas de escolher como agir. Você pode não agir e aguardar o governo voluntariamente falar, não, vou te pagar o que eu devo a você. Você pode, primeiro, aguardar o governo pagar voluntariamente aquilo que ele te deve, de acordo com o decreto-lei. Ou você pode aguardar outras pessoas entrarem na sua frente, ganharem, consolidarem o caminho e depois você entrar, mas aí você vai perder um ano para trás. Ou você pode entrar agora, garantir o seu retroativo e garantir o seu futuro. Mas é uma questão muito pessoal, né? É uma questão muito subjetiva. Então, eu fiz esse vídeo justamente para tirar as dúvidas que eu tenho recebido e para dar para vocês justamente esse leque de opções. Então, eu agradeço muito quem ficou comigo até aqui. Eu gostaria de me colocar à disposição para tirar qualquer dúvida. Se você viu esse vídeo e durante a minha explanação surgiu alguma dúvida, algum questionamento, eu vou te pedir para você fazer esse questionamento aqui nos comentários, que depois eu vou responder em forma de vídeo e também em forma de mensagem. Então, esse vai ser um canal aberto para vocês que têm dúvidas, para vocês que têm curiosidade, querem saber mais do seu direito. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo as minhas redes sociais, eu vou deixar aqui disponível endereço de e-mail, para que vocês possam mandar as suas dúvidas, para que vocês possam mandar os seus questionamentos, para junto nós construirmos aí esse entendimento e melhorarmos cada vez mais a carreira dos militares do Distrito Federal. Eu peço para você, se você achou esse vídeo, esse conteúdo relevante, eu peço que você compartilhe, que você se inscreva nesse canal, pois ainda virão outros vídeos. Ative as notificações para quando surgir vídeo novo, você receber a notificação. Compartilha com seus amigos, deixa o seu like, tá? Isso é importante para o nosso canal crescer, isso é importante para essa informação chegar ao maior número de pessoas possível, e esse é o nosso trabalho,
vir aqui fazer esse trabalho de utilidade pública, tirando todas as dúvidas. E, para finalizar, nós temos um ditado em direito que diz o seguinte: o direito não socorre os que dormem. Então, acorda. Muito obrigada, até a próxima.